Olá, boa tarde. A gente vai falar sobre privacidade. Deixa eu me apresentar. Eu sou a Valéria Barros. Sou ativista de software livre já há 6 anos. Eu trabalho com desenvolvimento web. Sou programadora, trabalho com desenvolvimento back-end em PHP. E comecei a participar da comunidade de software livre em eventos de divulgação. E comecei a me inteirar da comunidade, a inteirar do ativismo. E desde então eu tenho participado da comunidade, trabalhado em eventos, palestrando, divulgando software livre, divulgando comunidades de software livre. Atualmente tenho trabalhado no temário do FISLI. E desde algum tempo eu tenho pensado um pouco mais sobre privacidade. É uma discussão que começou um pouco mais tarde para mim, que não era tão aberto dentro da comunidade, não era uma coisa que a gente se preocupava há 6 anos atrás. E foi um crescimento exponencial a partir da nossa preocupação no divulgamento de dados públicos, na massivação de dados vazados. E essa discussão começou a nascer, é uma discussão que já acontecia no meio hacker e que foi entrando para dentro da comunidade de software livre. Então, a ideia dessa palestra não é para falar sobre privacidade para pessoas que já sabem conceitos de privacidade, de neutralidade. E não é para convencer as pessoas a pararem de usar o Google, não é para convencer as pessoas a pararem de usar Facebook ou qualquer outra rede devassa. Então, a ideia aqui é a gente pensar e se conscientizar um pouco mais sobre o que está acontecendo nesse momento, o que está acontecendo com seus dados ali dentro. E, quem sabe, com a conscientização, a gente começar a se perguntar se isso está certo. Então, eu não vou fazer um papo aqui de convencimento para vocês irem para outras redes sociais, para usarem outros buscadores. A ideia aqui é trazer uma discussão e uma reflexão sobre por que a privacidade importa e para quem a privacidade importa. Bom, antes de começar, eu quero avisar que talvez contenham algumas teorias da conspiração e que tudo bem, eu não sou uma pesquisadora nem uma cientista, então eu vou falar sobre coisas que eu comecei a me perguntar e coisas que eu comecei a perceber que talvez não faziam muito sentido para a minha cabeça. E a primeira coisa, antes disso, é se perguntar o que é privacidade. A privacidade, eu estava discutindo sobre isso aqui, e eu ouvi uma definição muito legal, que privacidade é tudo aquilo que você faz quando você entra no seu quarto, fecha a porta e desliga a luz. Então, tudo que você faz ali dentro é seu controle, são suas coisas, é o lugar que você se sente seguro. Privacidade é um direito legal, privacidade é você manter em segredo as coisas que você quer manter em segredo, é você deixar o seu diário com o que você quer manter ali, é você guardar o que importa para você. E tem esses dois conceitos que são muito claros. O que é privacidade para esses caras? É o direito de ser deixado em paz. É você pesquisar o que você quiser, você acreditar no que você quiser e você ser resguardado por isso. É o direito de ser deixado, de ter seus dados deixados ali. E para essa pessoa, que eu tenho problemas de dicção, é um bem, assim como o seu conforto, assim como a sua casa, os seus livros. A privacidade é um bem, assim como qualquer outro tipo de bem. E para quem que a privacidade importa? Se você fala para uma pessoa, se você pergunta assim, mas o que você acha de privacidade? Muitas pessoas falam, mas privacidade é para quem tem coisa que tem que esconder, para quem tem medo de ser achado, para quem tem segredos muito obscuros, para quem pesquisa as coisas proibidas. Mas é só para essas pessoas que privacidade importa? Será que nós, enquanto pessoas comuns e normais, não ativistas, não terroristas, não criminosos, será que a privacidade não importa para a gente? Se a privacidade não importasse para você, para mim, a gente não ia usar senha no computador, a gente ia criar uma senha 1, 2, 3, 4, 5, 6 no celular.
Então, se você tem essas preocupações, é porque a privacidade importa para você de alguma forma. E a privacidade ela não importa só para você não deixar sua namorada, seu namorado ver a informação no seu celular. É para um zilhão de coisas, é para você não ser roubado. Importa para quem? Importa para quem manda nudes, importa para quem trabalha no computador, importa para quem tira foto, importa para quem faz qualquer tipo de coisa que não quer deixar público. Se você quer deixar público, você não coloca senha. Então, se você coloca senha, é porque a privacidade importa para você. E o que vale a privacidade? A partir do momento que a gente pensa como um conceito, como uma definição, ela não tem um valor empírico. Então, você não consegue quantificar quanto vale a privacidade para você. Então, você não vai dizer, bom, a minha senha de e-mail vale R$50, a minha conta do Google vale 150 e o meu diário vale 350. Você não faz isso, você não quantifica assim. Então, a privacidade ela tem o valor de você se cuidar, ela tem o valor emocional, o valor moral para você. Então, você não consegue vender essas informações. Mas existem pessoas que pagam por elas. E existem pessoas que vendem elas. Para quem você conta o que você fez no verão passado? Você se importa em contar os seus segredos para todo mundo? Você deixa as suas informações, foda-se, desculpa. Você conta para todo mundo o que você fez no bar? Você conta para todo mundo do seu trabalho o que você faz na sua vida pessoal? Ou você conta na sua vida pessoal tudo que você faz no trabalho? Se não, é porque você se preocupa com isso. Porque os nossos dados, a nossa vida pessoal, nossa vida privada, nossa vida profissional, ela contém segredos, ela contém informações que você não quer compartilhar com todo mundo. Você escolhe pessoas em que você quer compartilhar certas coisas. E aí a gente chega numa pergunta. Você compartilha a sua senha do Google com alguém? Oi. Você compartilha a sua senha do Google com alguém? Você já deixou o seu e-mail aberto em algum computador? Você compartilha a sua senha do Facebook? Você deixa seu companheiro, sua companheira acessarem seu Facebook? Se não, é porque você se importa com isso. Porque se não valesse nada para você, você deixaria aberto. E se você deixa isso aberto, você está contando para todo mundo o que você fez no verão passado. Porque a partir do momento que uma pessoa consegue acessar a sua conta do Google, essa pessoa consegue acessar todas as informações sensíveis do que você faz na internet. Ela consegue pesquisar tudo que você pesquisou na internet. Ela consegue saber segredos que você não contaria para as outras pessoas. Então, não compartilhe sua senha. Manipulação do consumo. Quando a gente pensa em privacidade nas redes, a gente costuma usar bloqueadores de propaganda e às vezes a gente para de se preocupar com isso porque a gente não está vendo acontecer. Mas, ultimamente tem acontecido uma coisa muito interessante, principalmente no YouTube. Então, você começa a consumir conteúdos em outros lugares, em outros sites, através de qualquer outro tipo de rede, qualquer outro tipo de buscador. E aí você cai num site e lê uma notícia sobre um assunto away. E aí, de repente, você abre o YouTube e você começa a ver um zilhão de vídeos sobre esses assuntos aways. Você nem estava interessado naquele assunto, você entrou sem querer. E, de repente, esse assunto, nada a ver, está aparecendo em todos os lugares do seu computador, em todos os sites que você abre. E aí você se pergunta, por quê? O que está acontecendo? Eu não me interesso por isso. E aí, de repente, você está vendo tanto aquilo, que você tem a burrice de clicar de novo. E aí você entra num ciclo vicioso, você começa a consumir informações que você nem queria consumir, você começa a consumir dados que você não queria consumir. E aí você entra numa manipulação do que você está consumindo na sua vida. Não apenas de produto, mas de conteúdo, de imagem, de dados. Sobre promoções. E essa é a minha teoria da conspiração. Eu fico me perguntando por que os aplicativos de táxi eles cobram mais barato quando você paga com cartão de crédito online. E aí eu estava discutindo isso com o pessoal. E quando você pensa em infraestrutura,
em logística de táxi em geral, quando você paga com cartão, teoricamente você tem um gasto maior para o taxista ou para o aplicativo. Você tem uma taxa para o banco, você tem a taxa de saque, você tem a taxa de transferir esse dinheiro para outra pessoa. E aí, de repente, você tem a opção de pagar 50%, 30% mais barato numa corrida de táxi. E aí você tem um aplicativo em que você só pode pagar com cartão de crédito. E é, muito mais barato. E aí você fica se perguntando, por que isso está acontecendo? O que eles estão ganhando? Eles estão vendendo só um produto? Eles estão vendendo só um serviço? Ou isso que está aparecendo, esse carro que vai na sua casa te buscar com chocolate e com sorvete, são detalhes? E aí você começa a perceber outras coisas. Por que as pessoas estão tão preocupadas em saber sobre a sua movimentação, em saber quanto você consome? Eu fiz um experimento de ficar 1 ano e meio sem cartão de crédito. E depois eu me mudei e eu comecei a precisar de cartão de crédito para viajar, para fazer outras coisas. E eu fui tentar fazer um cartão de crédito. E até então, eu não usava o CPF na nota, eu não usava cartão de crédito e eu não era o tipo de cliente que o banco gosta de ter, que saca o dinheiro, paga tudo no débito e tudo bem. E aí, quando eu comecei a tentar fazer o cartão de crédito, obviamente deu nota baixa. Eu não sou consumista o suficiente para ter um cartão de crédito. E aí eu comecei a perceber quantas coisas eu não conseguia consumir porque eu não tinha cartão de crédito. Quantas coisas eu não conseguia ter acesso porque eu não tinha um cartão de crédito. E por quê? Se eu tenho dinheiro, se eu tenho a condição de fazer o pagamento, por que só pode ser no cartão de crédito? Qual é a diferença que isso está fazendo para a empresa? É só uma questão de logística? É só uma questão de ser mais fácil para gerenciar? Ou será que tem um motivo muito mais peculiar, um motivo muito mais estranho para isso acontecer? Mas fica aí o questionamento. Vocês já viram newsletters que pedem CPF? Teve, há 3 meses atrás, uma newsletter de um site famoso que começou a pedir o nome, o e-mail e o CPF das pessoas. E aí as pessoas estão, foda-se. E começaram a colocar o CPF. E um tempo depois, essa mesma empresa teve vazamento de dados. E aí as pessoas, foda-se. E aí estavam informações sensíveis ali dentro. Né? Vazaram o nome, o e-mail e o CPF. Isso já é muito importante para mim. Eu não sei se vocês se importam tanto, mas perder ter acesso público a essas informações, uma pessoa conseguir saber quais as newsletters que você está acessando e os dados que você está botando ali dentro, para mim é uma informação sensível. E tive uma experiência muito interessante mês passado. Eu estava numa lanchonete em São Paulo. E no final a gente comeu e eu estava com uns amigos do trabalho e eles vieram com uma pesquisa de opinião. E aí eles colocaram o papel na mesa com uma caneta. E aí eu peguei o papel e comecei a ler o que eles estavam procurando. E enquanto isso meus amigos preenchiam. E aí eu comecei a ver nome, ok, endereço, telefone, e-mail, passaporte, CPF. E eu fiquei, o que está acontecendo? Você quer saber minha opinião? Ou você quer ter todo acesso à minha conta bancária? Por que você precisa de tanta informação para saber apenas a minha opinião? Que tipo de mapeamento você está querendo fazer? E enquanto eu estava fazendo esse questionamento, depois de um belo almoço, meus amigos preencheram e ficaram me olhando. E eu falei, sério? Vocês colocaram esse tanto de informação? Por quê? A empresa precisa saber essas informações de vocês? E aí eles, deixa eu rasgar isso aqui. E rasgaram e deixaram lá. E aí eu coloquei a notinha assim, você não precisa de tanto dado para saber minha opinião. E aí as pessoas, normalmente, elas não têm esse tipo de preocupação. Então, ficou tão comum a gente sair soltando tanta informação, que você chega numa situação dessa e tudo bem, foda-se, é só o meu nome, meu e-mail, meu CPF e meu passaporte. Ninguém tá nem aí para isso. E aí a gente chega a uma conclusão que não é tão difícil quando você pensa em business. Não existe almoço grátis. Nenhuma empresa está preocupada,
tá, nenhuma é meio exagero. Mas a maioria das empresas, elas não estão muito preocupadas em só te oferecer um bom serviço. Elas querem ganhar dinheiro e elas querem fazer você ficar dependente do produto que elas estão te oferecendo. Então, de uma forma ou de outra, mesmo quando uma empresa te oferece um preço mais em conta, um preço mais barato, ela não está fazendo isso só porque ela quer te prestar um bom serviço. Ela está querendo te comprar de alguma forma. Quando você acessa um aplicativo e pega uma promoção para pagar a metade, você não está pagando a metade. Você está, naquele momento, gastando a metade, mas o resto você está pagando com outra coisa. E se não é com dinheiro, você está vendendo seus dados. Elas estão vendendo seus dados. Elas estão mapeando as suas informações. Então, você tem mais gente, mais consumidores, mais indústrias, sabendo tudo que você está consumindo, sabendo todo tipo de dado que você está acessando, sabendo para onde você está indo, o que você está fazendo, o horário que você sai. E aí, com isso, eles conseguem fazer mapas. Eles conseguem falar, essa pessoa, ela gasta tanto por mês com táxi. Essa pessoa, ela sai desse lugar para esse lugar a esse horário. E esse tipo de informação, ela precisa saber o que ela quer saber com essa informação. E a gente não está nem aí. E aí entra a coisa mais legal sobre privacidade. Quando você vai falar com jovens e você fala de privacidade, a principal coisa que eles falam é, mas isso aí é coisa para quem tem com que se preocupar, como eu falei no começo da palestra. Mas esse não é o nosso único problema. A NSA não é nosso problema. Eu estava brincando com o pessoal do MAT, dizendo que a NSA, o FBI, a CIA, ou qualquer outra sigla estranha, ela sempre está muito interessada no que você está fazendo para gastar uma computação quântica, para descobrir o que você está fazendo, para descriptografar seus dados e para fazer isso. Porque as pessoas que realmente precisam guardar essas informações, obviamente elas não estão usando o Gmail para fazer isso. Elas não estão usando o WhatsApp para trocar esse tipo de informação. Então elas estão se resguardando. E a NSA está mais preocupada com essas pessoas, e ela está gastando dinheiro com essas pessoas para descobrir esse tipo de informação. Obviamente, ela consegue mapear o restante da sociedade, da população, muito fácil. Ela não tem que gastar muito dinheiro com isso. Mas as suas informações ali privadas, não faz a mínima diferença para ela. Então, ela não é nossa preocupação nesse momento. Não é essa preocupação que a gente quer refletir. E aí entra um caso recente, que é o Pokémon Go. E eu retirei esse comentário ontem, num comentário do BuzzFeed, quando ele compartilhou um texto falando sobre a política de privacidade do aplicativo. Quando você instala o Pokémon Go, ele acessa seu IP, ele acessa sua localização e ele começa a mapear tudo que você faz porque ele precisa funcionar. Ele tem uma política de privacidade, aquela partezinha que a gente aperta next, 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 agree. E aí a pessoa colocou esse comentário. Foda-se. As empresas estão fazendo isso há muito tempo. Por que as pessoas só estão se preocupando agora? E aí eu li esse comentário e vários comentários falando a mesma coisa. E eu fiquei um pouco triste e decepcionada. Como o quanto os dados das pessoas não valem nada para elas. Elas não fazem ideia do quanto os dados são importantes. Elas não fazem ideia do quanto esse valor é intrínseco para as empresas. Elas não fazem ideia de que isso tem valor para ela e que em determinado momento isso pode ser importante, que isso pode acabar com a vida de uma pessoa. E aí eu entrei numa discussão com o pessoal do trabalho. Eles lançaram uma APK, né, do Pokémon Go, e aí todo mundo começou a instalar. E eu fiquei de cara. Tipo, um monte de dev instalando uma APK desconhecida no aplicativo, e eu fiquei, sério? Você é burro desse tanto? Você não sabe de onde vem essa APK? Você não sabe quem está consumindo esse dado? E aí a mesma coisa com aquelas pessoas que, quando bloquearam o WhatsApp, e começaram a instalar VPNs. E eu fiquei, gente, vocês estão de parabéns. Qual é o nível de ignorância que uma pessoa precisa ter? E eu não estou falando de usuários que não sabem o que é VPN. De pessoas que trabalham com tecnologia, que sabem o que é VPN, que sabem como uma VPN funciona. E aí uma pessoa instala qualquer VPN no celular para conseguir usar a porcaria de um aplicativo
E aí tá lá acessando conta do banco, tá lá acessando o e-mail do trabalho, tá lá fazendo um monte de coisa, trocando nude, numa VPN que tem lá na Tailândia, que não sabe, não faz a mínima ideia de quem tá gerenciando. E aí tem lá um menino de 13 anos vendo tudo que você tá fazendo. E isso, gente de TI, que entende como as coisas funcionam. Então, eu fico me perguntando se é só ignorância ou se as pessoas já deram a mínima para isso. Falaram, foda-se, já tá todo mundo mapeando a gente mesmo, não me preocupo mais. E aí é uma outra coisa interessante. Eu adoro o Twitter. E aí o Twitter sempre foi, dentro dessa discussão de privacidade, ele sempre foi aquela coisa que a gente ama, aquela coisa que a gente continua usando, aquela coisa devassa que todo mundo tem. Porque o Facebook a gente já sabe que é ruim, Google Plus a gente sabe que é ruim, Gmail a gente sabe que é ruim, mas o Twitter tem aquela ligação ali. E a gente consegue pensar, bom, tudo que a gente fala ali no Twitter está público, então tá tudo bem. E aí ontem, durante uma palestra, eu fiz um tweet sobre Open Data. E aí, no instante em que eu tuitei sobre a Open Data, me apareceu esse tweet patrocinado. E eu fiquei de cara com o Twitter. O que você está fazendo no meu Twitter? Eu não te dei permissão para fazer essa caramba aqui. E aí eu comecei a perceber a quantidade de propagandas que tem aparecido no Twitter também. E da onde essas informações do Twitter estão aparecendo. E aí eu comecei a perceber uma certa singularidade entre todas essas propagandas. Quando você está acessando uma conta sincronizada no seu navegador, o que não é uma boa ideia quase sempre, você começa a perceber que os consumos que você faz de conteúdo, eles começam a entrar mais ou menos na mesma linha. Então, quando você acessa uma coisa no Google e, de repente, você começa a ver essa mesma informação no Facebook, e aí você começa a ver essa mesma informação no Twitter, e aí você começa a ver essa mesma propaganda no Gmail. E aí a gente fica assim, né? Bom, no Gmail, ok. É um produto da Google, é um produto que está ligado ali com o buscador. Então, quando eu pesquiso no Google, eu imagino que existe um mapeamento entre os dois. Mas o que o dado do Facebook está fazendo ali? Como o Facebook sabe que eu pesquisei alguma coisa no YouTube? Como o Twitter sabe a informação que está no Facebook? O que está acontecendo com esse cruzamento de dados? Ops. Eu apertei o botão errado. Só um minuto. E aí, esse é o primeiro tópico dessa parte. Como esses entrelaçamentos têm ficado estranhos. Eu comecei a perceber uma coisa estranha no Gmail. E aí eu fiquei me perguntando se eu estava ficando louca ou se era isso mesmo. Eu acessei um e-mail e no conteúdo era um produto em que eu nunca tinha pesquisado. E de repente esse produto começou a aparecer nas propagandas que ficam ali em cima da caixa de entrada do Gmail. E aí era uma propaganda sobre esse produto. E eu fiquei, como é que o Google sabe que eu estou querendo esse produto? Ou que esse produto está aparecendo aqui? Então, ele está acessando o meu e-mail? Ele está entrando dentro do conteúdo do meu e-mail? Ele está lendo o assunto do meu e-mail? Porque isso aí já é muito feio. Porque até então ele só colocou o que eu estava pesquisando ali. Agora ele começou a saber o que as pessoas estão me mandando. O que está acontecendo? Tem alguma coisa errada nisso. E aí essa semana, ou semana passada talvez, eu comecei a ver muitas postagens dos meus amigos sobre o novo relatório de atividades do Google. Até então, até um tempo atrás, o relatório de atividades, quando você entrava, você conseguia visualizar todas as pesquisas que você já fez na sua conta. A primeira vez que eu descobri isso foi meio traumático, porque meu computador era aberto em casa, e aí eu fui ler as pesquisas antigas, por curiosidade, e eu vi pesquisas que eu não queria ter visto. E eu não queria saber quem fez essa pesquisa.
E ainda não descobri, ainda bem. Mas até então tudo bem, tá só as pesquisas ali, eu consigo até pesquisar de novo, dar aquela nostalgia das coisas que você estava pesquisando. E aí eu acessei de novo, comecei a montar a palestra e falei, vou dar uma olhada aqui de novo. E aí eu olhei e fiquei assim, uau, Google, eu tô chocada com você. Eu abri e na primeira tela tem um relatório de quantas vezes eu abri cada aplicativo do meu celular. Tem um relatório de quantas fotos eu tirei do meu celular. Tem um relatório de tudo o que eu fiz em todas as minhas contas do Google. Até então, eu já tinha Android. Eu já tinha tudo bonitinho ali, tudo interligado para facilitar a vida, porque a gente acha que tudo isso é conforto, né? Porque é fácil, tipo, eu estou no meu celular e eu consigo acessar a mesma coisa no meu computador, eu consigo fazer isso, 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 isso. E aí tá tudo bem, porque tá tudo funcionando. E aí quando eu olhei, eu fiquei, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Porque você não deveria estar sabendo essas informações. Por que você quer saber quantas vezes eu abri minha câmera? Por que você quer saber quantas vezes eu abri meu aplicativo? Você vai começar a mapear as pessoas que têm mais contato comigo. Você vai começar a mapear as pessoas que falam comigo em determinado horário. E isso é meio errado. E aí, os dados que eu comentei do Facebook entrelaçados com os dados do Twitter, com os dados do Google, com os dados do Gmail. E aí a gente chega à conclusão de que todo mundo já está sabendo o tipo de assunto que você gosta de pesquisar. Está todo mundo sabendo o tipo de dado que você gosta de consumir, o tipo de jornal que você gosta de ler, o tipo de vídeo que você gosta de assistir. E aí eles sabem o que você quer, porque eles sabem o que você consome. E eles sabendo o que vocês querem, eles vão oferecer. Afinal de contas, ele é uma empresa e a ideia da empresa é te satisfazer. E aí eles vão te oferecer. E aí a gente vai olhar e falar, que bom que tem uma propaganda da Fit aqui. E aí a gente começa a perceber as mensagens subliminares que tem, né, quando a gente não usa um bloqueador de propaganda. Então, de repente, você começou a pesquisar sobre um livro. E aí, todo lugar que você for abrir no seu computador, no seu browser, vão estar falando sobre esse livro. E vão estar falando sobre livros parecidos. E até então é prático. Estou descobrindo coisas novas que eu talvez não soubesse que eu gostaria e que agora é tão prático ali, é só clicar e já estou dentro do site de compra. Se brincar já com o cartão de crédito cadastrado. E aí você começa a pesquisar outras coisas. E aí você vai esquecendo das coisas que você já pesquisou antes. E aí os sites sabem o tipo de produto que você comprou e só deixou no carrinho e fechou. E aí você começa a receber propaganda, e propaganda, e propaganda, e propaganda, e propaganda. E aí você começa a comprar as coisas. E aí você para por um minuto e começa a se perguntar, por quê? O nome disso é manipulação. Então a gente está consumindo produtos, a gente está consumindo informações, a gente está consumindo dados. Não são coisas que necessariamente a gente queria consumir. São coisas em que os demôniozinhos ficam dizendo no nosso ouvido que você deveria estar consumindo. E quem se interessa com isso? Né? A gente pode entrar em outras teorias da conspiração e dizer que, por exemplo, o governo quer que você assista coisas que ele quer que você assista. Que o governo quer que você leia coisas que ele quer que você leia. Então, se a gente for pensar e maximizar esse tipo de coisa, a gente vai ver que está tudo ali, nesse mesmo universo de coisas malignas e devassas. E que está todo mundo tentando colaborar com a sua manipulação para que você pense exatamente como todo mundo, para que você consuma o conteúdo de massa, para que você compre os produtos de massa e que todo mundo fique igual, se vista igual, pense igual, leia os mesmos sites, comprem os mesmos livros, usem as mesmas roupas. E quem vai dizer que não? Porque nossa sociedade é uma construção social. Então, se você começa a receber esse tipo de mensagem subliminar, esse tipo de propaganda, e você começa a consumir esse tipo de coisa, em algum momento isso vai acabar se tornando realidade, isso vai se tornar a construção de quem você é. E aí a gente se pergunta, quem lucra com o seu dado? E como eu disse,
esses produtos, esses aplicativos, não é como se eles estivessem muito interessados em só te fazer um produto muito barato, em te cobrar uma corrida muito barata. Eu acho que eles estão interessados em mais coisas. E aí a gente comentou sobre o quanto a privacidade é um bem e que ela não pode ser quantificada para você. Essa palavra não existe. Eu acabei de inventar uma palavra. Mas quem vai lucrar com esse dado se ele não tem um valor monetário para você? A não ser que você queira leiloar seu dado. Então, se ele não vale um dinheiro para você, e você sabe que tem pessoas dispostas a pagarem por eles, e tem pessoas vendendo eles, quem está lucrando com isso? Quem está lucrando com o aplicativo é só o taxista? É só o aplicativo? Ou tem todo um sistema por trás que está esperando para só receber de mãos abertas o quanto você tem gastado no seu cartão de crédito? Ou só um sistema esperando para saber quanto você tem gastado no mercado, quanto você tem gastado na loja de roupa, e tudo que você tem gastado no seu CPF, porque aparentemente é muito legal dizer o CPF para todo mundo. Por qual é a coisa com o CPF? A gente não precisa... Você não sai se apresentando dizendo seu CPF. Por que as pessoas gostam tanto de distribuir CPF? E quem vende seu dado? Todo mundo que tem. Para todo mundo que você dá seu dado, para toda empresa que você dá seu dado, ela vai vender. E aí tem uma coisa que eu não sei, talvez se eu deveria falar, mas eu trabalho com eventos, trabalhei em vários eventos, e uma das coisas que... Eu trabalhava em eventos pequenos de tecnologia, e uma das coisas que o patrocinador maior espera é que você venda o nome e os e-mails das pessoas para a base de dados deles. Isso em eventos de tecnologia. Imagino que isso deve ser o padrão para qualquer outro tipo de evento. Mas a gente está falando de um nicho bem pequeno que faz isso. Se a gente faz isso, será que os outros não fazem? Não usam essa mesma lógica maligna para fazer a mesma coisa? Será que o mercado, será que o táxi, será que o aplicativo, ele não está usando a mesma coisa? Ele está ali já guardando suas coisas, talvez ele nem queira usar essas coisas. Mas aí tem alguém esperando por isso, tem alguém que fala, a gente pode fazer um financiamento aqui, a gente pode fazer um approach ali, mas aí você tem ali uma base de 50 mil pessoas, né? Você tem um número ali de 50 mil pessoas, acho que talvez a gente consiga trabalhar com isso. Será que as pessoas não fazem isso? Será que as empresas não estão fazendo isso? Elas estão. E aí é a coisa que mais me deixa frustrada. Porque os seus dados são importantes. Você se importa com os seus dados. Você não sai compartilhando as suas coisas para todo mundo. Então você sabe disso. Você sabe que você é importante. Você sabe que as coisas que você faz em privado são suas. Que você não quer que todo mundo fique sabendo. Mas e aí você dá a mínima para isso e foda-se. Todo aplicativo faz isso, por que eu vou me preocupar com isso agora? Você começa a acessar o Messenger no celular e lê aqueles termos malditos que dizem que ele tem acesso para acessar a sua câmera, acesso para acessar o seu gravador, e ele tem a liberdade para gravar no momento que ele quiser, e você não dá a mínima, mesmo que você se importe. Então, eu acho que a principal reflexão não é que você não se importa, mas o quanto você se importa e com qual parte dos seus dados você se importa. Porque eu sei que você não quer compartilhar suas fotos. Eu sei que ninguém quer que seus nudes saiam vazados por aí, que seus e-mails não saiam vazados por aí. Mas as pessoas não conseguem entender que o dado não vai ser vazado quando você compartilhar esse dado só. Então tem uma série de passos antes para você conseguir chegar a esse dado. Então a gente precisa refletir e a gente precisa se conscientizar de que não é só você encaminhar o seu e-mail para ele ser vazado. É que qualquer pessoa que consiga acessar esse tipo de informação consegue vazar o seu dado. E aí a nossa privacidade
ela além de um direito legal, além de um bem maior, além de um senso de pertencimento, de um senso moral, ela está intrinsecamente ligada com a nossa liberdade. A liberdade de ser quem você é, a liberdade de pesquisar o que você quer, de consumir o que você quer. Então, quando a gente tira essa liberdade de privacidade, você tira a liberdade de você escolher o que você quer consumir. Então, é como se você fosse obrigado a ler livros dentro do metrô que você não quer ler. É você comprar produtos que você não quer comprar. É você começar a pensar em massificação, é você começar a receber essa quantidade de propagandas e começar a comprar produtos que você nem quer comprar. É você descobrir, eu esqueci de apagar a palavra feita dali, ela não faz o mínimo sentido ali. Mas a privacidade é a liberdade de você conseguir descobrir sozinho o que você quer fazer. É você ter a liberdade de descobrir sozinho o que você quer consumir. Você ter a liberdade de conseguir consumir tudo que você quiser, descobrir as coisas que você quiser e não depender de empresas, não depender de dicas, de big datas, de qualquer outro tipo de coisa, dizendo que você deveria estar fazendo ou não. Então, a minha ideia não é dizer para ninguém excluir o Facebook, não é dizer para ninguém parar de usar Gmail, apesar de que deveriam, apesar de que eu deveria, apesar de que todo mundo deveria. A ideia é a gente refletir sobre isso. É a gente começar a se perguntar, quando vê uma propaganda, por que essa propaganda está aqui? Da onde esse dado foi tirado? Por que essa propaganda do Google está fazendo no Facebook? O que esse dado do Facebook está fazendo no Twitter? E é a gente começar a se perguntar sobre essas coisas, refletir sobre essas coisas e dizer para as empresas, olha, a gente não está gostando disso. Olha, eu estou lendo sobre política de privacidade. Olha, eu não vou deixar você acessar todo o meu dispositivo e saber quantas vezes eu abri a câmera. Você não precisa saber disso, essa informação é minha. E a informação minha está dentro do meu quarto. Você não sai distribuindo essa informação para ninguém. Então, é dizer não para esse tipo de comportamento, é dizer não para esse tipo de massificação. É a gente continuar sendo manipulado, porque, infelizmente, não dá para não ser, a não ser que você viva numa sociedade completamente fora da linha, fora da naturalidade, em que você vá morar num lugar sem TV, sem seres humanos. A gente vai ser manipulado. A gente é manipulado por pessoas, a gente é manipulado por situações, a gente é manipulado por empresas e a gente vai continuar sendo, de alguma forma ou de outra. Mas a ideia é que a gente seja um manipulado consciente, porque essa é a principal diferença. É você saber o que está errado. Porque quando você sabe o que está errado, você consegue pensar, bom, eu sei que eu estou fazendo o que está errado, mas eu sei que eu estou errado. E aí, quando você é um consciente, você evita de ser hipócrita. Porque você consegue dizer que realmente eu me preocupo com a privacidade e eu sei o que está acontecendo com o meu dado bem aqui, mas eu acho que vale a pena. Porque aí tudo bem. Porque se você me disser que vale a pena você correr o risco de perder os seus dados, eu vou falar ok. Mas se você acha que você está preocupado, que você gosta muito dos seus dados, mas que continua usando as coisas como se não fizesse a mínima diferença, aí você se torna um hipócrita. Então, a ideia é a gente refletir sobre isso, a gente se perguntar mais o que está acontecendo, quais são as ligações, e por que isso está acontecendo nesses tantos momentos, né? Então, é isso. É um convite à reflexão sobre privacidade, é um convite à reflexão sobre seus dados, sobre a sua liberdade, sobre o seu direito de pensar o que você é, de consumir o que você quer e de comprar o que você deseja, e não o que as outras pessoas estão te dizendo. É isso. Obrigada, gente. Alguém quer fazer alguma pergunta?
é que você tem a opção de não utilizar. Né? A gente sempre tem... não é fácil. Né? Então, por exemplo, se eu não quero que o Google saiba quantas vezes eu abri minha câmera, então eu vou ter que ver aonde na política dele está dizendo que ele pode e não usar. Então eu vou ter que me esforçar para isso. E aí entra a parte da consciência. Se eu estou com a consciência do que importa para mim, até que ponto isso importa para mim, para eu definir o esforço que eu vou fazer para dizer não para isso. Então, eu acredito que quando a gente cria esse tipo de consciência, a gente diz assim, eu consigo ir até aqui para chegar a isso que eu desejo, a esse ponto de conforto que eu desejo, ou se esforçar mais para dizer não, absolutamente, não vou te aceitar, Google, saia da minha vida em nome de Jesus. Sabe? Então, eu acho que é isso, é a consciência de conseguir chegar ao ponto de até que ponto você vai se esforçar para isso. O próprio Firefox tem nativo do Not Track Me, que você só entra nos settings e diz que não, e ele começa a não te traquear. E não deixa nenhum tipo de site te bloquear, te traquear. Então, é nativo ali dentro. Né? Esse aqui acabou a bateria, eu acho. Ali acabou. Fala na câmera que o pessoal do lado de cá. Acho que tá. Agora deu. Fica de costas. Valdo falou que os eventos de tecnologia, os patrocinadores esperam os dados das pessoas. Gente, desculpa, mas que ridículo é isso? A pessoa paga o ingresso para vir aqui no Fisli, não pode ter acesso à programação aqui, porque o site é uma porcaria em mobile, e é um absurdo hoje fazer um desenvolvedor fazer um site que não funciona direito em mobile. E tu tem que, além de baixar o aplicativo no teu smartphone, no teu tablet, tu tem que criar uma conta e dar teu e-mail. Que nível que o Fisli chegou aqui para eu ver a programação no negócio que eu paguei o ingresso, eu tenho um negócio de software livre, eu tenho que abrir mão da minha privacidade, do meu e-mail. Tchê,
O cúmulo do cúmulo do cúmulo. Como é que tu diz, vamos dizer não a isso? Mas que opções que nos deixam? Até a comunidade de software livre faz isso. Mas aí é o ponto de nós, enquanto ativistas, enquanto usuários, enquanto participantes, e assim como eu fiz também, é de dizer, quando eu acessei o aplicativo a primeira vez, e eu vi uma tela de cadastro, eu fiquei, mas por que você está me pedindo um cadastro? Existem argumentos para dizer isso, né? Por exemplo, quando uma pessoa faz uma pergunta, você consegue saber o e-mail e o nome dela, e isso protege a gente de algumas coisas, isso ajuda para algumas coisas. Não é. Mas é uma crítica que já foi levantada e que o nosso papel é realmente criticar, tanto quanto comunidade, quanto como participante e quanto um usuário desse sistema. Então, o nosso papel é criticar. Então, se a gente está vendo alguma coisa errada, a gente tem que dizer não, realmente. E esperar que a SL, que o FISLI, ofereçam opções em que você não precise fazer esse tipo de coisa. Tão mais grave do que isso, embora não relacionado ao tópico da sua palestra, precisamente, é que esse aplicativo, embora ele seja livre, ele tem uma dependência, inclusive em sistemas operacionais mais ou menos livres, ele exige uma biblioteca que não é software livre. Então isso é um desapontamento bem grande para mim. E só essa crítica já foi feita, inclusive por mim, inclusive por outros palestrantes, por outros participantes, e é uma coisa que é interessante as pessoas saberem que eu, por exemplo, eu trabalho no temário enquanto voluntária e enquanto ativista. Né? Não significa que no momento em que eu estou trabalhando em determinado ponto do FISLI eu concorde com tudo que aconteça aqui dentro e que eu também não posso criticar o evento. Né? O nosso papel aqui é fazer isso. Bom, dá para ver a programação sem aderir a isso aí. Ver a programação é possível no site. Isso eu não sei te dizer. No aplicativo, às vezes, também acontece. Porque, infelizmente, a gente não consegue manter um real time, assim. Porque, às vezes, uma palestra cai e aí a gente só descobre 10 minutos depois. Eu não sei se as bases de dados são compartilhadas com que frequência, enfim. Mas eu, pelo menos, não enfrentei nenhum problema nesse sentido, nem dessa vez, nem no ano passado. Mas o que eu queria trazer relacionado ao tema é o meu pesadelo de que, assim, enfim, eu só uso software livre, melhor dizendo, o Google não me tem já faz 6 anos, o Facebook nunca me teve, e eu tenho um sentimento de excluído, especialmente pela minha exigência de software livre, inclusive nos sites que eu acesso, coisa assim. Eu me sinto muitas vezes meio de fora de algumas coisas. E depois que o Google for Education invadiu a escola da minha filha, e a gente está na guerra... Não, então, ela estava nessa escola há vários anos e, de repente, esse negócio entrou esse ano e a gente está na guerra. Ela já tem a permissão para viver sem isso dentro da escola, mas a gente está tentando evitar que o negócio vá adiante mesmo. Mas o medo que eu queria trazer é de que a gente chegue numa situação em que, por exemplo... para conseguir um emprego, a pessoa tem que ter um histórico registrado no Google e no Facebook e sei lá onde mais, para que a empresa acredite numa avaliação feita por uma dessas empresas, talvez, para contratar a pessoa ou não. Então, assim, é muito mais urgente do que um bem individual, a privacidade, mas é um bem coletivo que a gente... de alguma forma precisa convencer as pessoas de que não dá para vender tão barato, ou até dar de graça como a gente está fazendo. Eu sinto uma necessidade urgente de sei lá, mas ao mesmo tempo eu não consigo convencer nem o meu advogado, que também é pai na escola, que a gente teria alguma forma de impedir juridicamente
esse avanço. Então, assim, você tem alguma sugestão, algum conselho, alguma medida mágica aí que a gente possa tomar para Vou pegar aqui no meu chapéu. Eu, na verdade, sou bem catastrófica e... é 5? Ah, acabou? Ah, acabou, tá. Eu sou bem catastrófica em pensar sobre o futuro e enquanto todas essas coisas, enquanto todas as dependências de empresas e tudo mais. Eu assisti uma série há um tempo atrás chamada Black Mirror, que fala justamente sobre como a possibilidade da gente chegar ali na frente, sabe? E, infelizmente, eu não consigo pensar em que aquele cenário não é possível, sabe? Eu consigo imaginar que 99% da nossa realidade vai ser aquilo, sabe? Eu acho que hoje... É que eu acho que, assim, essa discussão, as pessoas que a gente consegue chegar nesse nicho, eu acho que a gente ainda tem, assim, 1% de chance de talvez tentar, sabe? De, sei lá, a gente criar uma sociedade alternativa e não viver assim, mas infelizmente a massificação vai ser assim. A maioria das pessoas vão continuar vivendo assim, isso vai entrar na nossa sociedade mais ainda, isso vai se alastrar e vai... Eu não sei... as pessoas não vão, assim. Eu não tenho esse tipo de utopia, sabe? A gente tá, sei lá, 17 anos de FISLI para falar sobre usar Linux, usar GNU Linux no computador e, né? Então, eu não vou ser tão catastrófica, eu diria que é a gente criar uma sociedade nova, sabe? A gente criar do zero algo diferente, mas eu realmente não acho que seja possível parar isso, eu não acho que seja possível evitar que isso aconteça. Eu acho que o que a gente vai conseguir é diminuir o tempo entre esse processo e talvez criar pessoas um pouco mais empoderadas tecnologicamente para segurar essa barreira. Mas eu acho que vai acontecer, infelizmente. O tempo acabou e a gente tem